das classes, né? E aí eu tomei a liberdade de propor a vocês que a gente possa fazer um estudo de um momento dramático na vida de Jacó, que é o momento em que ele luta com Deus. E isso incomoda e mexe com a cabeça de muita gente pelo mundo afora. E é um negócio interessante. Eu queria falar especificamente de um aspecto que me chama a atenção. Porque eu estava meditando nessa passagem essa semana, e anotando, né, e fazendo e tal, porque assim, eu creio sinceramente que a Bíblia, ela é a base para a gente ter uma vida melhor. Então, você precisa incluir na sua vida o constante meditar na Bíblia. Olha, então assim que ele acha. Aí você vai estudar, vai ler, vai anotar, vai marcando, um dia você escreve. Então, dentro dessa meditação da semana, eu estava nisso. Aí quando a gente combinou de vir na escola, se vocês toparem, nós vamos fazer esse estudo, amém? Amém. Amém. Contrário de novo. Quem é a favor pode ficar sentado. Vamos ter uma palavra de oração, então? Vamos ficar em pé, quem quiser. Meu Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse momento. E, ó Pai amado, nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco pela Tua misericórdia e que o Teu Espírito, também pela misericórdia, possa passear no nosso meio e falar em cada coração conforme a Sua vontade e conforme a necessidade das pessoas. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos relembrar um pouco. Nós temos Abraão, né? Teve um filho, Isaac, por onde teve outros filhos, mas Isaac, Jacó e Esaú. Aliás, pela ordem, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, mas a Bíblia diz que Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Quando nós estudamos sobre Jacó, nós vemos que ele era um homem muito ardiloso, né? Ele era assim, cheio de pegadinhas, assim. O nome Jacó, ele era conhecido como aquele assim, enganador, né? Usurpador, aquele que estava espertalhando de resolver as coisas para si mesmo. E aí a gente chega nessa passagem, que é um momento muito importante, nós vamos ver porquê, e vamos a partir dela retomar um pouco o que estava acontecendo com ele, né? Lá em Gênesis 32, versículo 22 até o 32. Então, Gênesis 32, de 22 a 32. Cada um lê 3 ou 4 versículos, por favor. Gênesis 32, 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs do val de Jabó. Tomou e fez passar por ribeiro, fez passar tudo que pertencia, ficando ele só. Estava com ele um homem até ao romper do dia. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz-lhe: como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face,
e a minha alma foi salva, e saiu no sol, quando passou a Peniel e manquejava a da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó, o nervo encolhido. Os psicólogos, quando analisam essa passagem, eles falam que Jacó estava sonhando. Jacó não estava na realidade vivendo isso, estava sonhando. Nós não cremos nisso, nós cremos que foi algo que não aconteceu num sonho. Até porque como que alguém vai acordar de um sonho e continuar mancando? Manco do sonho. Só se girou muito na cama, assim, bateu, né? Brincadeira. Mas quando foi praticamente um corte, né, no tendão, quando fala tendão encolhido, quem é atleta sabe, né, aquilo que puxa aqui faz a perna andar. Então ficou manco, não foi um sonho. E essa situação aqui, às vezes as pessoas se perdem nela, essa passagem, porque é esquisito. Se você ler fora do contexto, é esquisito, porque fala aqui no versículo 28 que ele tinha lutado com Deus e tinha prevalecido sobre Deus. Olha, Deus é o Todo-Poderoso. Como que um ser humano pode prevalecer sobre Deus? Né? Lutar com Deus e prevalecer sobre Deus. Aí o pessoal faz uma confusão terrível. Por que a gente não pode ler fora do contexto? Em que momento que nós estamos aqui nessa passagem? Vamos relembrar um pouco. Primeiro, que Jacó estava retornando para a sua terra depois de 20 anos. Por que ele teve que sair da terra? Né? Uma história de desavença familiar gravíssima, que começou no útero da mãe dele. Olha lá, em Gênesis 25, versículo 22. Gênesis 25, versículo 22. Quem pode ler? Os filhos lutavam com o filho dela. Então disse: se é assim, que vivo eu? E consultou ao Senhor. Imagina, ela grávida de gêmeos e ela percebeu que eles brigavam dentro dela. Eles brigavam dentro da barriga. Então você vê que era uma desavença que já vinha de muito tempo. E o versículo seguinte mostra que ela recebeu uma resposta de Deus, em que essa resposta disse assim: olha, eles realmente vão se dividir, são duas nações que você está carregando, ao versículo 23. Um será mais forte que o outro, e aí uma inversão da ordem judaica das coisas. Ela diz assim: o mais velho servirá ao mais moço. Porque naquela época, quem herdava tudo do pai era o primogênito. E os mais jovens serviam ao primogênito. Que era o senhor do clã, né? Ele era o dono de tudo. Todas as propriedades, toda a autoridade ficava para o primogênito. Então aqui há uma promessa de Deus para essa mãe, para Rebeca, dizendo assim: olha, o seu mais novo é quem vai mandar o mais velho. Então você imagina, ela ali, os dois brigando no ventre dela, e ela recebe essa promessa. Na hora que os dois nascem, o mais velho vem ruivo, bem peludo, bem forte. Ela dá o nome de Esaú. E o outro vem um pouco mais franzino e sai agarrado no calcanhar de Esaú. A briga está continuando, né? Você não vai me deixar aqui não. Olha o versículo 26, né? Gênesis 25, 26. Ele segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Isso para nós é importante porque
nós vamos ver que essa briga familiar, ela teve consequências horríveis na vida dos dois. E nós, às vezes, estamos carregando desavenças familiares que nós trazemos, às vezes, de um longínquo passado e que nós ainda não conseguimos resolver. E às vezes são diante da gente nascer. A gente não tem nada que ver com a situação original. Eles são pais que brigaram antes de nós nascermos, mas a gente acaba É porque houve, né, desde a infância, ele entra, já toma-se de ódio. Então é comum, hoje em dia, nós vermos irmãos que odeiam irmãos, filhos que odeiam pais. Pior, hoje em dia nós já vemos pais, mães que odeiam filhos. Nós temos casos que chegam na imprensa, que terminam em assassinato, como aquela Susana Washington. Mas, independente de chegar na imprensa, e aquilo chegou na imprensa porque era uma menina branca, rica, que morava no Morumbi, filha de ricos. Mas, se não é tão assim, que é o que a imprensa gosta, né? Mas, em geral, nós estamos vendo, e aí eu ouço dizer, até na igreja, pessoas que não estão bem resolvidas em questões familiares. E eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil ter paz se as coisas na família não se resolvem. Mesmo que você possa passar 10, 20 anos, 30 anos, 20 anos como o Jacó, 30 anos sem ver a pessoa mora lá no Paraná, a pessoa mora lá no Rio Grande do Sul, né? A pessoa mora lá no Ceará, no Pernambuco. Eu nunca mais vi esse meu primo, nunca mais vi esse meu irmão, nunca mais vi esse meu pai. Mesmo a distância geográfica, mesmo a distância de tempo, se não tiver resolvido, o risco é isso estar te tirando a paz. E ele, Jacó, que já nasce no meio desse conflito, algumas coisas vão acontecendo. Lembra que o nome dele é suplantador, né? Aquele que dá um jeito. Ele um dia ele vê que Esaú tem uma fraqueza moral. Esaú tinha uma fraqueza moral e ele se aproveita dessa fraqueza. Quando a gente chega lá em Gênesis 25, 31, nós vemos Esaú voltar de uma caçada. Ele era homem do campo, Jacó era homem que ficava mais na aldeia. Ele volta da caçada com muita fome, vê Jacó preparando um caldo lá gostoso, né? Uma vaca atolada muito boa. Ele fala que é um caldo vermelho, não tinha ketchup, então era uma vaca atolada. Fazendo. E quando fala no 30, esse cozinhado vermelho, era uma coisa de carne, né? Ele fala assim, no versículo 31, olha, eu te sirvo essa comida se você me vender o seu direito de progenitura. Ou seja, o seu direito de ser primogênito, o seu direito de mandar em todas as coisas, de herdar todas as coisas, você vai me vender. Esaú, que tinha essa fraqueza moral, a gente não sabe o que passou na cabeça dele, a gente pode até entender mais na frente o que passou, porque ele falou, vamos fazer isso aqui agora, mas depois eu resolvo isso. Da boca para fora. Pra fora. Aí ele fala, olha, não tem problema. Não dá nada. Eu vendo. Olha aí, olha, o que vai me adiantar? Ele já avança. Estou com fome, pode ficar com esse direito e me dar a comida. Bom, o tempo vai passando, né? E a gente vai vendo alguns sinais de que essa falha moral de Esaú exalava, contaminava tudo que ele fazia, né? Um outro sinal que a gente vê está lá em Gênesis 26, no período que Isaac teve que ir para a terra dos filisteus, né? não na terra de Canaã. Esaú, com 40 anos de idade, está lá em Gênesis 26, 34 e 35. Esaú, com 40 anos de idade, tomou duas esposas, né? Judite
e a Basemate. As duas eram filhas de gente que não era de Canaã. Então adoravam outros deuses. E isso, para os seus pais, se transformou numa coisa muito ruim. Olha o versículo 35. Ambas as esposas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então ele não estava nem aí para o que os pais pensavam. Ele não estava nem aí para o que o pai e a mãe diziam. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na igreja, né? O rapaz ou a moça se toma de paixão por alguém que os pais que são da igreja olham assim e falam: meu filho, você não vai dar certo, esse rapaz não é boa gente, essa moça não é boa gente, olha por onde que ele caminha, olha por onde que ela caminha, não segue por aí, isso aí é tranqueira, vai dar problema, não, eu vou fazer assim mesmo e tal. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Aí passa 7, passa 10, passa 12 anos. Aí às vezes cai numa separação daquelas mais dramáticas que você já viu na vida. Aquela separação que ela causa 3 problemas basicamente simples. Ela deixa o cara pobre, ela deixa o cara doente e ela deixa o cara com baixa autoestima e depressão. Tirando isso, o resto tá bom. Fica sem dinheiro, fica sem saúde, fica sem autoestima. Tirando isso, tá tranquilo. Aí ele fala: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Aí o pai e a mãe, como são misericordiosos, não falam assim: eu te disse. Não, eles ficam quietos e falam: não, vamos orar, minha filha, que nós vamos sair dessa situação. Né? Ele fez aqui Esaú, né, que era um homem com um problema moral muito sério, fez isso independente, e naquela época isso era mais grave ainda, de ofender o seu pai e sua mãe. Causa amargura de espírito. Quando chega um pouco mais na frente, lembra que a mãe de Rebeca, que recebeu a promessa sobre os filhos, que falou que Jacó mandaria no mais velho. Quando Abraão chega e fala assim: olha, eu estou para morrer, estou cego, e eu quero abençoar Isaac, quero abençoar Esaú para que ele possa então ter a minha bênção e poder prosseguir aqui com as coisas. A mãe vai, faz aquela história que todo mundo conhece, chama Jacó, pega os cabritos, faz a comida, põe uma roupa de Esaú nele, põe o pelo, Esaú era muito peludo, põe o pelo da cabra aqui. Então Isaac chega e fala: vem cá, eu vou te abençoar. Você é realmente Esaú? Eu sou Esaú. Então Jacó mente para o pai. Então chega mais. Aí o pai cheira, vê que o cheiro é do filho. O pai passa a mão, vê os pelos, Jacó não tinha. Não, você realmente é Esaú, então eu vou te abençoar. Aí ele abençoa, está aqui em Gênesis 27, né? Ele vira e fala assim: eis o cheiro do meu filho, Deus te deu o orvalho do céu, Deus te deu a esperança da terra, a fartura do trigo do mosto, os povos te sirvam, as nações te reverenciem, sei Senhor dos teus irmãos, os filhos atualmente se curvem entre a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado que te abençoar. Gênesis 27, 28 e 29. Bom, abençoou o filho errado. Foi enganado. O mesmo Jacó, o suplantador, mais uma vez, se aproveitou de uma situação para pegar o melhor para si. Também não era um cara muito bacana esse Jacó, né? Seja sincero. É que ele parece que é brasileiro. Está sempre dando um jeitinho na coisa, né? Para se resolver. Hoje em dia ele seria deputado, então falando. Hoje ele é senador no mínimo. É uma coisa impressionante. E aí, quando Esaú chega, fala assim: pai, trouxe a comida e tal. Aí o Isaac, né,
fala assim: olha, o seu irmão veio e tomou a tua bênção, está no versículo 35. Eu não posso abençoar você, porque eu já abençoei seu irmão. Mas olha, você não tem nenhuma bênção para mim, nenhuma bênção, nada que você possa me dizer, nada. No versículo 38, Esaú chorou, pedindo ao pai alguma bênção, um restinho de bênção que seja. O chorinho, Chorando, né? Ele ficou ali. Ele virou e falou assim: olha, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: 39, 40. 27, 39, 40. Olha, você vai viver em lugares não férteis. O orvalho não vai cair sobre você. Você vai viver da sua espada, ou seja, constantemente em guerra. Você vai servir ao seu irmão. Você vai obedecer a Jacó. E um dia você vai se libertar e vai sacudir o seu jugo da tua serviço. Quer dizer, a bênção. Triste, só que não. Então passou Esaú, ao 41, a odiar Jacó e começou a planejar que iria matar Jacó. Vou esperar meu pai morrer. Na hora que meu pai morrer, eu mato Jacó. Aí tudo volta para mim. E aí, a mãe de Jacó, de Esaú, soube disso, vira para Jacó e fala assim: olha, meu filho, versículo 43, sai daqui, vai morar com meu irmão Labão, fica lá alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, se esqueça do que ele fizeste. Então eu vou providenciar-te e te faço regressar de lá. Eu não quero perder meus 2 filhos no só de lá. Porque na hora que Esaú assassinasse Jacó, também ele ia sofrer consequências desse ato, né? Então, a que ponto que nós vemos a situação chegar, né? O que Rebeca pensou que seriam poucos dias se transformaram em 20 anos. 20 anos que Jacó saiu da terra e ficou morando lá com Labão. Essa mãe nem tinha predileção também. Primeiro fantasiou o cara para enganar o pai, depois acobertou ele. Tem uma passagem. Tem uma passagem aqui no versículo que diz que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Mas o que é interessante aqui, que eu acho que chama a nossa atenção, é que às vezes nós adiamos a solução das coisas pensando assim: logo eu resolvo isso. Vamos esperar um pouquinho, baixar a poeira aí, e daqui a pouco eu resolvo. E esse daqui a pouco se transforma em anos. E talvez em alguns casos, esse daqui a pouco se transforma em nunca. Em quantos casos a gente conhece de pessoas no leito de morte, na sua última semana de vida, tentando resgatar coisas que ela deixou para trás há 20, 30, 40 anos atrás? Onde está meu irmão? Onde está minha mãe? Onde está o meu filho? E eu imagino que até exista, a gente sabe que tem momentos de reconciliação, às vezes à beira da morte, mas para que esperar isso? Se você poderia ter levado uma vida de muito melhor qualidade, se você minimamente conseguisse estabelecer algum tipo de restauração no seu relacionamento. Eu não sei, eu não conheço a vida, né, das pessoas aqui nesse nível de intimidade. Posso falar da minha. Meu irmão e minha irmã, se você tem pendências na família e que pedem algum tipo de gesto seu, tome esse gesto hoje, não deixe passar. Porque assim como Jacó demorou 20 anos para poder depois
enfrentar essa situação e precisou de intervenção de Deus, pode acontecer com você de não ser nunca. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a nos autoexaminar e falar: Deus, o que eu estou deixando para trás? O que eu estou deixando para trás? Porque pode chegar um momento que você não vai mais conseguir corrigir essa situação. Jacó era marcado por problemas familiares, né? Ele veio então fugiu, né? Chegou lá e encontrou o tio dele, Labão, se apaixonou com a sua prima, Raquel, e aí combinou com o tio: olha, eu vou trabalhar 7 anos, você me dá ela para ser esposa. O tio engana ele na noite de núpcias e dá a outra mais velha, se chamava Lia. No dia seguinte que ele percebeu que ele tinha ficado com outra mulher. Porque naquela época não era como hoje, né? As pessoas se encontravam na noite de núpcias, todas vestidas, a mulher toda coberta e tudo no escuro, e só no outro dia de manhã ele falou: gente, fiquei com a mulher. E bêbados. E bêbados, porque a festa durava 7 dias. Não sei se ele estava propriamente bêbado, né? Mas aqui diz que ele só a reconheceu no dia seguinte. Imagina o susto, né? Ele falou: não, aqui na nossa terra, você trabalha mais 7 anos, eu já te dou a outra agora adiantada. Você não precisa esperar 7 anos, já te dou outra agora. Que é o que fala lá em Gênesis 29, né? Isso não é porque ele fez a sacanagem, não, né? Não foi o preço que pagou? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Mostra que ele foi enganado por alguém mais perto que ele ainda. Aí Labão aqui, olha, Gênesis 29, né? Faz o seguinte, olha, o versículo 27. Passa aí uma semana, eu já vou te dar a outra, que é a Raquel, tranquilo, adiantado. E aí você trabalha mais 7 anos comigo. Pague uma, leve 2 e trabalha mais 7 anos. Então vendeu na promoção na praça. Entregou a mulher à praça. Crediário. Ficou mais 7 anos Carneta trabalhando. E assim vai. Quando ele, depois de pagar já pela segunda esposa, ele trabalha mais 7 anos para ter alguma parte para ele, né? Chega aí nos 20, 21 anos que nós estamos falando. Quando ele vai embora, ele tem que sair meio fugido. E aí o que acontece? O tio dele, que é sogro dele, sai correndo atrás dele, porque ele falou: esse cara está fugindo de mim com o rebanho, com as mulheres, com tudo. E não é assim, ele queria pegar para ele. E aí aqui no Gênesis 30, né? Quer ver? Por quê? Não, aqui ó, 31. Gênesis 31. Quando Labão sai correndo atrás dele para matá-lo, o sogro dele queria matá-lo, chega no 24, Deus fala com Labão, fala: olha, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Ou seja, não faça mal a Jacó. Então você vê, Jacó que brigava lá com o irmão desde o ventre, Jacó que tomou o direito de progenitura, Jacó que enganou o pai, enganou o irmão, pegou a bênção, estava aqui brigado, fugindo do sogro, e o sogro correndo atrás dele para matá-lo. Você vê que por onde ele passava, esse usurpador, esse suplantador, que era o nome dele, causava ao redor uma série de desavenças. Era enrolado. Era enrolado. Pelo jeito ele era enrolado. Pois bem, isso demonstra um caráter. Demonstra um tipo de caráter que ele tinha. Quantas pessoas que a gente conhece que você vê e fala: esse cara é enrolado. Tudo na vida do cara é enrolado. Toda vez que você vai perguntar um negócio para ele, gasta muito tempo para ele te explicar. É um enrolado. Entendeu? Você fala: como é que está você no seu trabalho? Tá tudo bem, está correndo bem, está enfrentando umas lutas, mas graças a Deus estamos avançando e conquistando algumas coisas. Aí eu enrolado: como é que está o seu trabalho?
olha, eu briguei com fulano, mas fulano também você nem sabe, ele é casado com ciclano, uma egera, aquela mulher. E ela falou com fulano também, e ele falou com ciclano, inventou para Beltrano um negócio minha. Eu falei, comigo não, vai. Ele gasta 15 minutos para te contar todos os outros que aconteceram no trabalho. Vai enrolar. Ah, como é que está o seu casamento? Ah, graças a Deus, meu casamento não é fácil, né? Não, assim, minha esposa é maravilhosa, tem muita paciência comigo. Né? O enrolado. Ah, nem te conto. Sai de casa. Sai de casa. Aquilo lá, nossa senhora. 38. E assim vai, toda área que você pergunta tem um monte. Entendeu? Às vezes acontece conosco. Eu já me vi nessa situação. Eu já me vi sendo esse enrolado em algumas situações, de chegar ao ponto que aí você se vê sem saída, eu me vi sem saída, e eu percebi que eu era enrolado, que eu estava, por uma falha de caráter minha, me envolvendo em uma situação que a continuar do jeito que eu ia, não tinha saída. Eu me tornei enrolado até agora. E quando a gente se vê nessa situação, como Jacó, desenrolado, nós só temos um jeito de sair, é que Deus me ajude a mudar o meu caráter. Se não for por Deus, eu não consigo mudar. Pois não. Pois é, Deus ia acompanhando, né? Porque tinha uma promessa. E Jacó tinha esse lado de enrolado, mas ele não tinha uma falha moral tão profunda quanto Esaú. A gente vê isso porque quando ele vai voltar para a terra, por exemplo, ele faz uma aliança com o sogro dele. Aí no versículo 32, no capítulo 32, a gente vê que quando ele estava no caminho, o que aconteceu? Gênesis 32, versículo 1. Nós vemos anjos recebendo Jacó. Então, nós vemos que nesse processo desse suplantador, desse enrolado, que não conseguiu se relacionar bem com o sogro, não conseguiu se relacionar bem com o pai, não conseguiu se relacionar bem com o irmão, não conseguiu se relacionar bem com as esposas. A gente vê umas histórias aqui, Deus começa a agir de um jeito para sensibilizar o coração dele, para ele mudar. Uma coisa que acontece é que quando ele está voltando, ele tem uma recepção angélica. Anjos receberam para mostrar para ele que ele estava no caminho quando ele fazia aquele retorno. Ele então manda mensageiros, porque Esaú estava lá com todo o poder, todo o dinheiro, tudo que tinha ficado de Isaac, né? Ele manda mensageiros para falar com Esaú, no 32:3. E aí, quando o pessoal volta, ele fala assim, os mensageiros falam, no versículo 6. Olha só, Jacó, a gente foi falar com Esaú e é o seguinte, ele está vindo aí no caminho para encontrar você, ele está vindo com 400 homens. Abraço, bicho, assim. E o cara está nervoso. 400 homens para vir encontrar comigo? Nossa, pai, ele olha assim, só crianças, só mulheres, só ninguém que pudesse guerrear, 400 homens vindo encontrar ele, de um cara que tinha prometido que ia matar ele 20 anos antes. Aí ele fala, pela primeira vez, num processo de mudança, que o caráter não muda de uma vez só, é um processo, né? Num processo de mudança do seu caráter, pela primeira vez ele percebe que não tem nada que ele possa fazer no jeitinho que vai resolver. Não dá para dar não. Hã? Não dá para dar não. Não dá para dar não. Quando ele se vê nessa situação, o que ele faz? Está lá em Gênesis 32, no 9, né, que ele fala, ó Deus, ele faz uma oração. Deus,
você me deu essa promessa, falou para eu voltar. E aqui é muito importante, olha o versículo 10. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teus servos. Eu sou indigno. Ou seja, o primeiro passo para eu mudar o meu caráter, ou melhor, o primeiro passo para eu permitir que Deus mude o meu caráter é eu me prostrar diante do Senhor e eu reconhecer que eu sou indigno e que eu não tenho condição. Não dá mais. Eu não consigo resolver. Deus, eu sou enrolado. Eu me enrolei aqui numa situação de um jeito, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou presunçoso, porque eu acho que eu sou muito bonito, porque eu acho que eu sou muito inteligente, porque eu acho que eu sou melhor que os outros. Eu me enrolei de um jeito que eu não tenho mais como sair daqui. O único jeito é eu reconhecer que eu não sou nada, que eu sou indigno e que eu careço absolutamente da sua intervenção. Na hora que eu me coloco nessa posição do nada que eu sou, é quando Deus pode começar a agir. Os chineses têm uma expressão que eu acho muito interessante, apesar de que é outra tradição religiosa, né? Os budistas adotaram. Eu não sei se foi o budismo que trouxe para a China ou não, que é aquela história de que uma xícara cheia de chá não cabe mais nada. Ou seja, quando eu vou aprender algo com o mestre, eu tenho que me esvaziar, porque se eu já estou cheio, se eu já acho que eu sei tudo, o mestre vai colocar água na xícara e a água vai cair. Então, o copo precisa estar vazio para ser preenchido. Se eu já chego lá sabendo que eu sei tudo, nada vai me ser ensinado. Então nós vamos esvaziar. 1 Pedro 5,6 ou 2 Pedro 5,6, 1,6, que diz assim: humilhai-vos na presença de Deus e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Humilhar é eu vou ao pó, senão eu não consigo sair do meu roubo. Então Jacó dá um primeiro passo. Aqui, olha, eu não consigo, Deus. Eu sou indigno e eu preciso da sua intervenção. Me livra, o versículo 11. É uma oração desesperada, né? Me livra, porque eu acho que ele vai matar a mim e aos meus filhos. Aí ele faz uma passagem da família para outro canto, e aí ele fica ali no Vale do Jaboque, que é o versículo 22 que nós lemos, e ele começa essa luta com esse homem. Esse homem que depois nós vamos descobrir que na verdade é o Filho do homem, é Deus, naquele momento encarnado, naquele embate com Jacó. E esse momento é crucial para a fundação do que seria Israel. O profeta Oséias vai refletir sobre essa passagem. Dá uma olhadinha. Oséias 12. E Oséias, pela revelação do Espírito, percebe claramente o que foi que aconteceu ali. Oséias 12, versículo 3 e 4. Oséias 12, versículo 3 e 4. Ele diz assim: olha, no ventre, Jacó, né, pegou do calcanhar do seu irmão, e no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. E ele chorou e pediu mercê, misericórdia, em Betel. Achou Deus, e ali Deus falou conosco, com o povo. Ou seja, nós começamos a perceber que quando fala aqui em Gênesis 35, Gênesis 32,
28. Que Jacó prevaleceu sobre Deus. Na verdade, esse prevalecer significa ele finalmente encontrou Deus. Ele finalmente entendeu quem é Deus. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Por quê? Você imagina, nesse momento da luta, aqui, no versículo 25, ele já tinha ficado coxo. Olha lá, vendo que não conseguiria se libertar dele, né, tocou-lhe na articulação e ele ficou coxo. Então ele já estava coxo, não tinha como ele vencer uma luta, ele já estava inválido ali. Tem um filme do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Os cavaleiros vieram vão lutar com o cavaleiro negro, né, das trevas e tal, né? Aí o cara corta o braço dele. Aí ele continua lutando, corta o outro braço, corta, fica só com o cara, né? Mas assim, vamos chamar isso de empate. Mas a gente está assim, né? Sabe que não vai ganhar, mas vamos decretar um empate nesse negócio que fica menos vergonhoso, né? Pois é. Acho que é essa a situação. Ele estava coxo, né? Não vai rolar. Não tem como ganhar essa luta aqui. Empate sempre, né? O que ele fez? Ele agarrou no cara, falou: ó, eu não vou deixar você sair daqui. Enquanto o quê? Você não vai deixar. Então, se a gente olha na oração anterior de Jacó, ele falava com Deus assim: olha, eu vou te dar 10%, você me abençoa, eu te dou 10%, fazendo negociações com Deus. Barganha. Não entendi. Barganha. Barganhas, isso, barganhas. Aqui é o primeiro momento que a gente vê que ele fala assim: olha, a única coisa que eu preciso do Senhor é que você me abençoe. Porque ele entendeu finalmente quem era Deus. Eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Porque eu já percebi que por mais que eu seja um suplantador, por mais que eu seja um enganador, por mais que eu possa enganar todo mundo, se eu não estiver debaixo da sua bênção, eu não serei nada, eu não serei ninguém e eu não vou ser feliz. Então eu preciso só da sua bênção. Aí Deus pergunta para ele, né? Por que Deus pergunta? Deus sabe tudo, correto? Então por que ele pergunta? Como é que você se chama? Deus sabia o nome dele perfeitamente, mas ele queria ouvir da boca de Jacó. E Jacó responde: olha, eu sou o suplantador. Que é isso que significava Jacó. Então ele teve que reconhecer perante Deus que ele era enrolado. Confissão, né? Uma confissão. Ele teve que reconhecer perante Deus o que marcava o seu caráter até aquele momento. Deus sabia. Mas nós precisamos, quando Deus pede para a gente confessar alguma coisa, não é porque Ele não sabe. Deus sabe de tudo. Mas nós, ao confessarmos, nós reconhecemos em nós a falha. Esse autoexame é primordial para eu mudar. Então, na hora que Jacó responde o seu nome, fala então para Deus, né, para o anjo do Senhor: eu sou o suplantador, eu sou aquele que engana. Ele reconheceu a sua falha de caráter. Era isso que Deus queria ouvir, né? E na realidade, a história, essa parte da história de Jacó, ela se encaixa na nossa vida. Isso é, somos nós que devemos reconhecer perante Deus, não que Ele não saiba, mas que Ele quer ouvir de nós que nós somos um nada e que Ele possa encher o nosso corpo vazio. É isso. E nós reconhecemos aonde que eu estou sendo enrolado, aonde que eu estou tentando ser um suplantador. Uma coisa que não prevalece, né? Não vai prevalecer.
aí nós vamos descobrir que nós temos na nossa vida e que nós precisamos resolver. Aonde eu estou numa situação que eu só me enrolo, só aumenta a briga, só aumenta a desavença, só aumenta a discórdia, só aumenta o ódio, só aumenta o rancor, e aí vira aquela situação que você já nem sabe mais aonde que a briga começou. Você sabe que você está na briga. Tem várias histórias na humanidade, né, de brigas entre famílias, que um vinga o outro, e você já não sabe mais aonde que a briga começou. A mais famosa é Romeu e Julieta. Ninguém sabe onde a briga começou, mas ela já vinha de 3 gerações. Tem um episódio nos Estados Unidos, virou filme também, de uma história de 2 famílias que começaram a brigar, uma coisa pequena, foi ficando grande. Um matava o outro, matava o outro, matava o outro. Quando chegou no final, os 2 patriarcas se viram com todos os filhos mortos, todas as noras mortas, todos os netos mortos, e os 2 ali já idosos. E eles falaram assim: por que a gente brigou mesmo? Às vezes nós estamos numa situação semelhante. Nossa, eu entrei no meu trabalho, eu entrei no meu casamento, eu entrei no meu namoro, eu entrei na minha relação com a minha família, dentro da igreja, numa situação de ódio, de rancor, que não tem saída, e eu já não sei mais nem o porquê que começou, gente. Porque às vezes é uma coisa tão pequena. Então nós, como Jacó, temos que nos reconhecer perante Deus e falar: Deus, eu estou enrolado. Deus, eu estou tentando ser um suplantador. Né? E aí Deus age, né, e fala assim: meu cara, é o seguinte, você não vai ser mais um enrolado, você não vai ser mais um suplantador. Eu vou mudar o seu nome. Você agora vai ser Israel. Está lá no versículo 28. Porque você teve um encontro com Deus. Porque esse encontro com Deus mudou o seu caráter. Você vai ser um novo homem daqui para frente. E você prevaleceu. Aonde você prevaleceu? No momento que você reconheceu que não é nada. No momento em que você aceita um novo nome. No momento que você se permite ser moldado pelo Senhor. Aí tem uma passagem interessante, né, que ele fala assim: mas por favor, né, no versículo 29, e você, como é que você se chama? E na hora que ele respondeu: eu não tenho nome, ele vê que é Deus. Porque Deus é o inominável, é um conceito tão grandioso que nós não podemos caber dentro da nossa cabeça, né? E aí aquele lugar, não só Jacó mudou de nome, passou a se chamar Israel, mas também aquele lugar mudou de nome, porque ele disse assim, versículo 30: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva, ou a minha alma foi salva. Ele reconheceu ali que ele poderia ter morrido, porque ver Deus daquele jeito era muito comum morrer, se você tivesse pecado, mas Deus teve misericórdia, deixou ele vivo e mudou a história dele. Ele não queria nada, ele viu que ele só precisava da bênção. Talvez sirva para nós também que, quando a gente chega no capítulo 33, nós vemos que a situação dele com Esaú foi resolvida pela intervenção de Deus. Então, volta lá no que Paulo diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida que você não vê sair.
Às vezes, até você tenta conversar e a conversa só piora. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu. Aliás, acontece até hoje. Vocês, não, deixa eu tentar resolver uma coisa. Aí você chega na pessoa, olha, eu queria te falar que eu te perdoo. Mas perdoa por quê? O que você tem para perdoar? Não, pai. Olha, eu queria te pedir perdão. Não quero nada com você, não. Sai de mim. Não tem essa de perdoar, não. Viva os seus problemas. Nossa, não tem nada que você fala que vai ajudar a resolver a situação. Não tem nada que você faça que vai ajudar a resolver a situação. O único caminho, e é espiritual, e aí a situação se resolve pela intervenção de Deus, passa por essa. Eu me humilhar na presença de Deus e eu me dispor na presença de Deus. Eu quero mudar a situação, então primeiro que Deus mude o meu coração. Ah, mas eu não preciso ser mudado, eu tenho. Sou eu que estou do lado certo, o outro está do lado errado. Eu fiz tudo certo, o outro está do lado errado. Se você ainda está pensando assim, você ainda está com o nome de Jacó. Você ainda não virou Israel. Porque sempre, né? Só no fim do ano passado nós lemos o Salmo 23, né? Lá tem uma expressão: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É Deus quem prepara. E quando a gente prepara a mesa, na maioria das vezes não é mesa, é cilada. A mesa, inclusive, vem da cilada. A gente às vezes vem, né? Essa situação, você procura, a pessoa, a pessoa te procura, na verdade, é uma tentativa de tirar o seu fora, uma tentativa de se justificar e tal, mas não de resolver a situação. Essa ocasião, cessar conflito, pôr os fundos nos is, das devidas reparações,